Hello, miglinhos, miglinhas. Bom dia, buenos dias, good morning. Gente, olha só, eu estou gravando esse vídeo durante o dia. É 11 e pouco ainda que eu estou gravando. Porém, esse vídeo será postado durante a tarde, né, meu amor? Às meio-dia pra lá, 1 hora, 2 horas. Só quem sabe. E eu quero contar uma coisa que eu esqueci de contar. Aquele dia que eu fui lá na gravação do Multishow Os Suburbanos, na caravana que eu fui, eu não lembro muito bem se eu primeiro... Não, foi, eu postei uma foto que eu estava no Multishow, aí eu marquei o Tô de Graça. Marquei não, botei hashtag Tô de Graça. Aí eles começaram a me seguir. Pra quem não sabe, Tô de Graça é uma peça que o Rodrigo Santana tá fazendo. Mas essa peça, eu não sei se é a companhia que você fala, tem um perfil no Instagram. Aí quando eu fiz isso, aí eles começaram a me seguir. Quando eu coloquei foto com o Rodrigo Santana no status e marquei eles, começaram a me seguir. Eu tô contando isso porque eu esqueci. Aí eu pensei que era uma semana só que ele ia me seguir, ou 2 dias, 3 dias, 4 dias, só pra ganhar seguidores. Na verdade eu pensei. Quando eu fui ver, eles estão quase virando 2 semanas me seguindo. Então isso quer dizer que eles não vão deixar de me seguir. Eles me seguiram. Na verdade eles seguem bastante pessoas, mas eu sou uma delas e eu achei incrível, muito legal. Eles me seguem, porém não curtem nada, né? Não curtem nada meu, mas me seguem. Eles estão lá. E é isso. E eu até mandei a mensagenzinha, eles visualizaram. Eu tô contando porque eu esqueci de contar. Essa foi a única coisa que eu esqueci de contar. E dia 20 agora eu estarei lá de novo pra cantar. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Eu tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Negar no coração é caso sério. Tua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu largo aquele cara, cê larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação pra nossa relação. Gente, eu tô um pouco limitada pra cantar porque eu tô sentada, a minha barriga está espremida e eu fico sempre de biquíni e top em casa. Aí aqui essa parte ajuda a espremer um pouco mais, né? Então a minha voz está um pouco limitada. Quando estou de pé, às vezes fica mais acessível para mim cantar e vocês entenderem mais. Eu acho que eu cantei errado aquela parte que eu falei, negar no coração, é roubar um coração. É porque eu fiz uma paródia com isso. Então quando eu canto, eu troco as bolas todinha, né? E é isso. Eu vim aqui, na verdade, foi pra contar uma história minha, um pedacinho da minha história. Sendo que eu comecei falando daquele negócio porque eu esqueci. Eu não iria fazer um vídeo só pra contar disso. Então eu já contei logo, porque meu último vídeo... Meu penúltimo vídeo foi falando a respeito disso, né? Então é isso, meu povo. Desde já eu já peço pra vocês, dar um like, né? Tanto negativo quanto positivo, porém estejam aqui, não importa. Me deem visualização, comentem, compartilhem, tá? Estejam aí sempre me ajudando, tá? Eu preciso de ajuda no YouTube, porque eu gosto dessas coisas aqui. Então, vocês sempre curtindo, vocês se inscrevendo no meu canal, comentando, isso me dá mais acesso para poder fazer mais vídeos para vocês, entendeu? Eu não sei se vocês gostam do meu vídeo, porque eu não sou famosa. Quando você é famoso, um peido, pum, fedeu, fez sucesso. Fedeu, viralizou. Eu não sou famosa para qualquer peido que eu postar aqui vocês ficarem em cima. Mas eu gostaria de que vocês me ajudassem com visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos com os amigos. E é isso, vou contar um pedacinho da minha história, parte 1. Pra mim, a minha história começou quando eu tinha 14 anos. Mas, na realidade mesmo, na física, a minha história começou com 3 anos. Porque foi aí que eu perdi os meus pais. Meus pais não, na verdade, foi a minha mãe. Lá em 97, meu pai ele assassinou a minha mãe. Por ciúmes. A minha mãe não quis mais voltar com ele e ele assassinou.
ela. Mas eu sei dessa história porque meus parentes contam. Eu não sei exatamente tudo o que aconteceu, eu sei que foi por ciúme. Eu não sei exatamente como, tintim por tintim, porém eu tenho curiosidade de saber, né? Eu só não fico revirando e mexendo na história porque pode ferir eles, machucar eles, fazer eles lembrar de coisas que eles não querem. E quem sou eu para ser portadora de más notícias, entendeu? Não gosto. E eu sei que o meu pai assassinou minha mãe por ciúmes. Assim, eu creio que foi muito mais voltado para um colapso. Daí eu fui crescendo, sendo criada por vó, tios. Eu adotei uma tia minha como mãe e ela me adotou como filha, mas é uma coisa mais que adotada mesmo. E desde aí, sabe, tipo, não foi bom pra mim ser criado com tio e avô, tio, avô e vó, porque eu senti falta da minha mãe. Muitas vezes eu senti falta da presença da minha mãe biológica. Senti muita falta. Às vezes eu mesmo me perguntava, me falava, caramba, se a minha mãe estivesse viva, o que ela faria com essa atitude que eu tive? O que ela faria com meu filho? O que ela faria se eu fosse casar pela primeira vez? Na minha festa de 15 anos, o que ela faria? Eu senti muita falta da presença da minha mãe. Não parecia. Por quê? Porque eu já estava acostumada a viver assim. Mas eu, dentro de mim, sentia falta. E eu não comunicava isso com ninguém. Até pouco tempo que eu vim comunicar. Então fui recolhendo algumas informações que as minhas tias, perguntando várias coisas, como é que como é que era a voz da minha mãe, como é que ela era, se ela era legal, se ela era extrovertida igual a mim, se ela era bastante cômica, assim, se ela era muito, assim, dada com as pessoas. Eu comecei a perguntar para os meus tios, alguns tios meus. Alguns tios meus falaram que ela é muito extrovertida, muito dada. Ela talvez tiraria a roupa do corpo para dar pro próximo. Às vezes eu sou até assim. Ela era muito pura, assim, de sentimento. E isso foi bom pra mim. Então fui crescendo. Com 15 anos minha avó fez a minha festa porque eu queria festa. E foi uma festa muito legal. Mas durante essa festa eu imaginei, poxa, se a minha mãe tivesse, o que ela teria feito? Como que ela reagiria? Será que ela ficaria emocionada? Como seria morar com a minha mãe? Como seria ter uma mãe? Eu ficava assim, porque é uma coisa assim, mesmo que eu tinha uma mãe adotiva, mas eu queria saber como que era a sensação, como que era a essência de ter uma mãe biológica. Eu sempre quis saber isso, porque eu via minhas primas tendo mãe, minhas colegas tinham mãe. Eu ainda não tive colega que não tinha mãe. Não que eu seja a única pessoa desse mundo que não tem mãe, não. Eu só me relacionava com as pessoas que tinham mãe porque era o comum. Todo mundo tinha mãe. Era o comum. Então, eu me relacionava com todo mundo. Mas tem uma prima minha que também não tinha mãe. Mas, tipo, eu tô falando de colegas. A maioria das minhas primas tinha mãe. Só uma que não tinha mãe. A maioria, todo mundo, mas também não cresci revoltada. Nada disso, não. Eu só tinha aquele vazio de querer ter uma mãe biológica, de saber como é que é. Eu que sou menina, tinha mais esse negócio. Então pra mim começou mais quando eu tinha 14 anos pra lá, que eu comecei a sentir muita falta dela, que do 14 foi beirando pros 15, que eu fiz a minha festa. Aí daí foi dia por dia sem mãe. Aí quando eu fiz meus 19 anos, fiz minha festa fantasia, também fiz maior festão e ela não estava presente. Tudo bem que ela estava morta, mas ela não estava. E tipo, eu senti muita falta. Vários momentos eu senti falta da minha mãe, vários momentos. Até mesmo quando eu apanhava, assim, eu sentia muita falta da minha mãe. Mesmo não conhecendo ela, mas eu sentia a necessidade de saber como era ela, como que a voz dela era. E eu perguntei até minha outra mãe pouco tempo, tem o que? Deve ter uns 4 meses que eu perguntei pra ela como que era a voz dela, se alguém que tivesse a mesma voz dela surgisse agora, se ela iria reconhecer. Ela disse que não reconheceria, porque tem muitos anos. Então que foi em 97, eu tinha 3 anos. Isso foi há 23 anos atrás, porque eu tô com 24. Isso foi há 23 anos atrás, tem muita raça de tempo. Mas eu sinto muita falta dela ainda, porque às vezes eu sinto falta de uma mãe. Gente, é inacreditável. Como a pessoa que não conviveu sente falta. Eu não convivi com a minha mãe, mas é o normal da vida, todo mundo ter mãe, ter pai. Eu só tive uma mãe adotiva, mas eu não tive pai. Não tive. A presença do pai faltou pra mim. Meu avô, ele supriu muitas coisas, sim, mas não é a mesma coisa. Não é. Quem entende, quem sabe, sabe. Eu senti falta dos meus pais.
E o meu pai, bom, a minha tia me contou isso, que o meu pai iria matar meu irmão e eu também, antes de matar minha mãe. Trancou a gente dentro de casa, raspou minha cabeça, disse que ia matar a gente. Eu não sei porque ele raspou minha cabeça, deve estar doido. E deveria estar doido, não sei, alucinado. A minha tia falou assim: você não vai encostar nos meus sobrinhos. Abre essa porta agora que eu vou pegar meus sobrinhos. Se você tem alguma coisa para resolver com a minha irmã, resolva vocês dois, mas me dá os meus sobrinhos. A minha tia falou isso porque na hora ela queria salvar a gente. Mas sendo que eu acho que ela não falou aquilo pro meu pai matar a minha mãe, não. Ela deveria pensar que era uma briga de marido e mulher, né? Eu, no lugar dela, tô pensando assim: uma briga de marido e mulher resolve você com sua mulher. Agora as crianças não tem nada a ver. Então, naquele momento que ele tava muito eufórico, muito elétrico e muito possesso de raiva, ele queria matar meu irmão e eu, mas nunca se sabe se é verdade. Então, eu pensaria o quê? Que a pessoa está com raiva apenas, está fazendo aquele show todo e vai resolver com sua mulher pra lá, deixa as crianças. Então, eu me pus no lugar dela. Aí minha tia pegou e salvou a gente, tirou a gente das garras dele, porque ele iria matar a gente. Ele falou que iria acabar com essa família. E dito e feito, talvez se minha tia não tivesse salvado a gente, ele teria até matado a gente mesmo. E daí pra lá ele foi atrás dela, isso foi numa época de Natal, em 97, que eu fiz as contas. Se eu tinha 3 anos, isso foi em 97, que eu nasci em 94. Então, isso foi nas Casas de Bahia, de Alcântara, em frente à Escada Bahia de Alcântara. No sol quente, minha mãe morreu naquele sol quente, praticamente degolada. Ele correu atrás dela, foi atrás dela com uma navalhazinha, cortou a veia do coração, desligou na hora, ela morreu, não teve socorro pra ela. Ela caiu no chão, começou a sair sangue e é isso. Aí dali foi uma muvuca danada, todo mundo pensou que ele tava só brigando com ela, assim, de primeira. Né, porque eu conheci, engraçado, o mundo dá muita volta. Eu conheci porque eu trabalho de faxina. Eu já trabalhei na casa de várias pessoas que viu minha mãe morrer. Olha como o mundo dá volta. Também foi no centro de Alcântara. Foi no centro ali. Então muita gente estava nessa época comprando roupa. E essa época foi uma época muito... Aquela época quase não se via morte, assim, eu acho, né? Então essa época foi uma época muito forte. As pessoas começaram a ficar muito surpresas, assim, muito com a morte. Então a morte foi uma coisa assim que pegou muita gente, até mesmo que não conhecia minha mãe, de surpresa. Então eu trabalhei na casa de uma moça no Colo Bandê. A moça disse que conheceu minha mãe quando eu tava conversando com ela. E do nada entramos na minha história. Aí ela falou: eu conheci sua mãe era uma mulher assim, assado, que o cara matou por ciúme. Falou tudo direitinho, falei: é ela mesma. E em frente de Casa Bahia, eu falei: é ela mesma. Então, eu vi sua mãe morrer. Cara, foi uma coisa muito horrível, foi muito ruim. O seu pai não teve pena, eu vi sua mãe morrer. Trabalhei na casa de uma outra mulher, que eu não ia contar minha história, sinceramente, eu não sei contar minha história pra todo mundo. Eu sou fechada em relação a isso. Eu contei só pra 3 pessoas. 2 eu trabalhei na casa e uma eu estudei espanhol com essa pessoa no curso. Então, contando, eu não saí contando. Uma coisa levou a outra, que levou a outra, que acabou que eu contei. Aí, na segunda casa que eu trabalhei, também aconteceu de eu contar. Aí a mulher falou: eu vi. Caramba, só sei que na hora eu fiquei muito horrorizada, assim, e eu nem quis olhar. Sua mãe tava sangrando naquele chão quente. Tava um calor danado, sua mãe sangrando, porque ele tinha cortado, escorrer atrás do seu pai. Enfim, tava estudando espanhol, aí a gente tava contando, tava um amigo meu lá, um amigo meu falou que o pai dele morreu e tal. Quando foi ver, ele também, ele falando com a coisa morreu lá, e eu contando também a minha história assim com ele, porque me sentia vontade de contar, que eu também não preciso contar pra todo mundo, mas sentia vontade de contar. Aí ele também sabia. Eu falei: gente, o mundo dá muita volta. Todo mundo viu minha mãe morrer. Todo mundo assistiu. E correram atrás dele, acertaram ele, conseguiram pegar ele. Aqueles polícia camelô de Alcântara, DPO, acho que é DPO que você fala, cabine, não sei. Correram atrás dele, junto com a ajuda do pessoal que estava na rua, os homens estavam na rua, correram atrás dele, levaram ele preso. E com menos de 1 ano ele também morreu na cadeia. E daí eu cresci sem mãe e cresci sem pai. Foi horrível, sim, em muitas partes foi horrível ter crescido sem mãe, sem pai, até mesmo na minha criação. E porque nem tudo é perfeito, né? Eu acredito assim. Não tô aqui me fazendo de vítima, mas não foi bom, porque nem tudo é perfeito. Também
não me revoltei com nada. Só sou uma pessoa muito na minha em relação a sentimento com familiares. Mas sendo que eu sou uma pessoa assim que eu queria ter conhecido a minha mãe. Eu sou muito intensa. Eu queria ter conhecido ela, queria ter, tipo assim, ter mais informações sobre ela. E tipo, eu tô contando aqui porque eu acho que não tem porquê eu não contar. Eu acho que é uma história interessante e eu acho que muitas pessoas já passou pelo quase mesmo que eu. Então eu tô contando pra ver se a gente interage um pouco. E é isso, a minha vida começou a crescer. Pra mim, a minha vida começou dos 14 anos pra lá, que eu comecei a sentir falta de verdade. Porque eu não tinha muita maturidade com 10 anos, com 11, com 12, com 13. Mas eu tive maturidade. Mas quando começou a surgir as festas que os pais têm que estar presentes. E é isso. E a minha avó perdeu uma filha no Natal, perdeu uma outra filha, que é a mãe da minha prima, que também não tem mãe, também não tem pai, mas o caso foi totalmente diferente. E eu perdi meu pai e minha mãe, sendo que foi uma coisa assim que pra mim eu tive que viver acostumada, mas eu tive que me acostumar, me adaptar a essa história. Não que foi uma história assim que é fácil, não é fácil. Tem momentos que eu sinto falta. E às vezes eu me pergunto por que eu sinto falta de uma pessoa que eu nem conheci. E tem pessoas que me perguntam se eu sinto raiva do meu pai. Gente, eu não conheci meu pai. Também não digo que ele tinha motivos pra isso, mas eu também não sei os motivos. Mesmo que eu não saiba, também não tenho raiva dele. Ele é ser humano, cara. Se ele estivesse vivo hoje em dia, eu falaria com ele de boa. Eu, Damares, falaria com ele de boa. Eu falo com a família do meu pai de boa. Amo todo mundo lá. Tipo, nós não somos uma família, tipo, cada um fica todo final de semana na casa um do outro. Não falamos mais por WhatsApp, telefone. Mas somos, né, bem assim, comunicáveis uns com os outros. E eu não teria raiva do meu pai, não tenho raiva da família do meu pai, porque a família do meu pai não fez nada comigo. Muito pelo contrário, eles são até carinhosos. E tem pessoas que me perguntam, como é que é a família do seu pai? Você em relação com a família do seu pai? Não tem nada contra eles, eles não fizeram nada comigo, não fizeram nada. Eu só tenho a agradecer que eles existem, porque vira e mexe eles me chamam pra estar junto com eles em festas. E quando teve minha festa de 15 anos, a minha tia, que é a irmã do meu pai, veio na minha festa de 15 anos. Isso foi muito bom pra mim. Isso foi uma coisa muito legal pra mim, foi muito legal. Eu tive várias mães nessa festa. A minha tia, a minha mãe adotiva, a minha outra tia que me salvou nas mãos do meu pai, a minha avó. Eu tive várias pessoas que me viram crescer, que deram conselhos, né? E é isso. Não tenho nada contra a família do meu pai, também não teria nada contra ele se ele estivesse vivo. E eu não tenho como desenvolver um sentimento ruim por uma pessoa que eu não conheci. Mesmo que ele fez aquilo, eu não tenho como desenvolver isso. Acima de tudo é meu pai. Então eu perdoaria se ele estivesse vivo, sim, porque eu tenho um coração muito aberto para perdoar. E eu não precisaria ficar enfurnada na casa do meu pai, e nem ele enfurnado na minha. Mas eu ia cuidar dele se ele precisasse da minha ajuda. E eu iria sim aceitar a ajuda dele se ele me ajudasse. E é isso. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu, 1 ano. E meu irmão agora tem uma filhinha. E eu tenho um filho, tem 4 anos. Eu tive meu filho com 20. E essa é a parte da minha história que eu quero contar, né? Que eu vim aqui e já contei, que eu já deixei aqui. Mas eu tenho a parte 2, a parte 3, a parte 4, que é bastante interessante, dá até um filme, gente. O meu sonho, na verdade, é fazer um filme com a minha história. E é isso, fazer um filme ou uma novela, mas eu acho que um filme seria melhor. Porque eu amo filme, amo correria, amo ação, terror, suspense. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham da minha história, o que vocês acham de eu ter vindo contar pra vocês. E é isso. Fiquem por aí. É nóis.